Chegando com mais um Bagé FC, falando diretamente aqui do Complexo Esportivo Soledade. Aliás, marca o teu jogo aí, né? Ou tenta pelo menos aprimorar, é o que eu tô tentando fazer a minha vida inteira. O Bagé FC de hoje tem um convidado, eu tava louco por essa resenha, porque eu gosto muito dele. Aliás, dificilmente vocês vão ver eu trazer um convidado aqui que eu não gosto, senão não teria por que trazer o cara aqui, né? Mas é uma resenha incrível. Eu poderia dar algumas dicas, mas eu não vou atrapalhar a entrada do Cornetinha sobre isso. Eu só quero lembrar vocês que Bagé FC não é Bagé Futebol Clube, é Bagé Futebol e... Corneta. Vem pra cá, Cornetinha. Ah, deixa eu ver o que será hoje. Peraí. Tem uma prancheta... Pra dentro! Vai! Vai! É assim que ele fala. Como assim? Pra dentro, vai. Marca ele, pô! Ah, bom, agora tem alguma coisa que o jogador entenda. Tá, tá, a dica então... Tu tá... Vamos cair. Eu queria fazer uma coisa que ele faz. Não deu certo. Tá, vamos lá. A dica é o seguinte, ele é treinador então. Isso. Se tu tá de abrigo de treinador, prancheta... Tá difícil de... É a segunda que falhou, né? Mas vamos ao seguinte, busca lá o nosso convidado então, que eu já tô com saudade dele. Vai lá buscar ele lá. Busca lá o nosso convidado, vamos ver quem é, tá lá. O CPF dele é Luiz Carlos de Lorenzi, né? Mas o mundo do futebol conhece como Lisca. Meu parceiro de muito tempo. Olha aqui. Olha o que eu te arrumei. Você tem que me ensinar como é que é. Aqui, vai. Ele é um técnico só para um primeiro tempo. Que sacanagem. Como é que tá, Bagé? Pô, obrigado, irmão. Obrigado por ter vindo aí, que feliz. Isso? Tava com saudade de ti já. Eu também. Prazer enorme, né? Eu lembro que na época eu tava ainda na Bandeirantes. Eu acho, se eu não me engano, na época tu tava no Paraná. E eu, apresentava um programa de manhã cedo ali, começava às 6 da manhã. Daqui a pouco entrou uma mensagem assim, não deve ser ele, né? Eu pedi pra entrar. E era o Lisca lá, e, cara, é demais assim. Acompanho o teu trabalho de muito tempo. Eu lembro ainda quando tu trabalhava como técnico de base e o meu irmão lá, o Bagezão, vivia dizendo, cara, o Lisca sabe demais, o Lisca tem que dar esse passo à frente, ele tem que assumir o profissional. Cara, obrigado por estar com a gente aqui no Bagé FC. Que isso, prazer é meu, Bagé. Parabéns aí pela nova, né, retomando tudo aí, por toda a tua trajetória que eu acompanho também, acho que começamos praticamente juntos. Eu acho que por aí. Por aí, Bagezão então, né, o famoso da família, né. O rico, né. O rico. Aquele jogo contra o Glória lá ia mudar a nossa história, Glória e Inter ia mudar a nossa história, hein, Bagezão, eu tava lá. Mudava tudo. O Glória jogou demais aquele jogo, Bagé. Mudava tudo. Teve um lancezinho ali bem duvidoso no Sotile também. Teve, mudava Mas tudo. o Bagezão, ele já era treinador de profissional e eu na base, né? E ele sempre falou isso que tu falou, né? Lisca, chega. Mas essa transição é difícil, Bagé. Ela é muito difícil, mas sabe que eu imagino pra ti assim, que a gente conversava aqui fora do ar, né, perguntando, continua vendo muito futebol que tu assiste demais, né? Tudo, né? O tempo todo, né, Pode ser a Série D, pode ser a Champions League e tal, mas eu imagino pra ti, vendo futebol brasileiro especificamente, o prazer que tu tem, porque o que teve de gente que passou pela tua mão nessa transição de base para profissional... Puxa, Bagé, muita gente, né? E a gente vai ficando velho, né? E tem muito jogador que jogou comigo, que hoje é treinador. Já, né? Que é comentarista, né? Tem, cara, já são 31 anos de carreira, né? E a nossa vida também é melhorar a performance e ajudar pessoas, né? E eu já empreguei muita gente. Muito. Já levei muita gente pelo esse Brasil inteiro, muito gaúcho também. Começou lá no Luverdense, 2010 e 11. Se tu contar, eu acho que eu levei mais de 30 gaúchos para trabalhar lá, né? O presidente era gaúcho também. Teve uma época fortíssima do Luverdense. Muito forte, ali de 2010 a 2017, eu acho. O Luverdense jogou a Série B contra o Inter aqui, teve aquele gol que o Elmute entrou, o presidente dentro do 17, campo. Foi quando o Inter jogou a Série B. 17. Né? E o time do Luverdense era muito forte, né? E a gente vai vendo que a gente vai envelhecendo, né? Já 51 anos, né, cara? Então tem muita gente que a gente trabalhou. Mas foi muito trairado também nesse tempo todo, né? Porque a gente que vive no meio do futebol, né? Parece que tá sempre um aladinho lá tentando tirar o tapete do cara. Já passei por muita coisa, velho. Muita coisa ruim, muita coisa boa, né? Muita coisa que tu não esperava. Positivo, negativo também. Faz parte do processo, né? Faz, acho que em todas as profissões tem as pessoas boas e as ruins, né, Bagé? E o futebol tem aquela famosa frase, a trairagem, né? Mas tu vai te acostumando também, já vai pegando o atalho.
faz parte da nossa profissão. Em casa, vendo futebol, eu pergunto muito isso para quem vive tão intensamente quanto tu e nesse momento não está empregado, digamos assim. Verdade. Tu vê de uma maneira tranquila ou surge ali a corneta, ou diz, cara, mas será que o treinador não tá vendo que o cara tá atacando por tal lado? Tu te envolve dessa maneira, assim, assistindo futebol? Quando eu assisto o jogo mesmo aí com a intenção de trabalho, aí é diferente, né? Aí tu começa a analisar a parte tática, né? O que um treinador, a proposta de um treinador do outro, o que um tá fazendo para neutralizar o outro. Na verdade, futebol é um jogo de estratégia. É um jogo, né? É um jogo de estratégia. E alguém vai ceder em algum momento, porque a tua estratégia vai ser melhor, vai preponderar, né? E algum treinador vai... Então, geralmente, eu tô analisando. Se eu gosto de ver o jogo mais sozinho, com mais calma. De vez em quando, tu olha o jogo por olhar. Mas né? tu é o cara de anotar? Alguns jogos, sim. Alguns jogos, sim. Quando tu tá parado, que tu falou, é um período para tu evoluir. Né, Bagé? Porque as pessoas acham que o treinador tá em casa, tá estagnado. Não Pelo descanso, contrário. né? Não. Porque quando tu tá trabalhando, tu fica muito focado no teu. Né? Tu não consegue olhar jogo, tu não consegue olhar mercado, tu não consegue olhar as estratégias que os caras estão usando lá fora. E quando tu tá parado, tu usa o tempo para evoluir, para estudar. Eu acabei meus cursos na CBF, graças a Deus, acabei todos, porque hoje tu precisa ter, né, para tu poder treinar Libertadores, para tu poder treinar Brasileirão, Série A, tu tem que ter pelo menos a licença A. Então tu vai te aprimorando. Tenho visto muito jogo em loco, que também é uma outra coisa bem legal, porque tu consegue acompanhar junto com o torcedor. E o que a câmera não tá te não mostrando, pega, né? Não, tu vê o jogo no estádio é totalmente diferente, né? Mas assim, tu acompanha a emoção do jogo, que lá na Casa Mata tu não tem, sabe? Tu vê a paixão que tem ali, né? Muitas vezes tu fica muito focado só no trabalho e tu acompanhando. Eu vou na Arena do Grêmio, eu sou bem recebido pra caramba, vou no Beira-Rio, vou no São José, vou no Juventude. E é diferente, Bagé, tu olhar em loco e tu também vê esse envolvimento emocional do torcedor. Mas tu tá falando sobre ser bem recebido. É que tu criou uma figura... poxa, tu é um dos caras, seguramente, de maior carisma no futebol. Porque mesmo quando tu tá envolvido em alguma crise, e isso é natural da tua profissão, daqui a pouco, tu sai do esporte, sabe? Aquele treinador sai do esporte, vai pro Santos e vai pro Avaí, e aí o jogador diz isso, o Lisca rebate daquilo, porque sempre foi muito autêntico. Essa sinceridade, ela te atrapalhou em algum momento? Porque a gente vive numa sociedade que, por vezes, a hipocrisia ela é muito maior, né? Daqui a pouco eu critico algo em ti que eu também pratico. Uhum. Politicamente... Tu sempre é um cara sem filtro, tu vai lá e fala. A gente vai aprendendo também, né, Bagé? Muitas vezes isso atrapalha, né? Vai botando filtro. O politicamente correto é muito, né, usado hoje em dia, né? Eu não sou um cara muito politicamente correto, né? Tu também não, né? Eu gosto, a melhor coisa que tem para um cara é ele poder ser quem ele é. Isso. Sabe? Não precisar fazer uma onda, eu tenho que... Eu não gosto muito do media training, sabe, Bagé? Eu sou outro treinador ligando aqui. É? Já vamos tirar o som. Tu te preparar para falar o que as pessoas querem ouvir, sabe? Mas muito complicado. Mas o futebol hoje, tu vê, ele virou muito isso. O Luxemburgo tem falado isso. O Renato usa muito isso. E as pessoas reclamam. Por que eles não analisam muito o time? Por que eles não falam muito de parte tática e estratégia de futebol? Exatamente porque tu falou. Gera essas caixinhas, né? Exatamente. Né? Muitas vezes sai do contexto. É que tem várias maneiras de falar e tem uma... Tu está sem o media trainer, né? Eu lembro que o Renato, quando ele começou a criticar lá em 16 o Pedro Rocha, ele dizia o seguinte, eu disse, pô, Renato, o Pedro Rocha tem uma dificuldade na finalização. Não, já dei lá o meu DVD para ele ver como é que é. Ele estava fazendo uma crítica. Claro. Sabe? E tu tinha, muitas vezes, nas tuas declarações, também, às vezes, tu tá falando numa resenha, porque é o teu jeito, sim, sabe? De não ficar impondo barreira entre a reportagem e tudo. E isso, às vezes, te complicava. Exato. Porque o cara pegava um pedaço da frase... Exato. E é o doido, né, Bagé? É mais fácil, né? Cara, mas é que tá... É mais fácil, né, Bagé? Isso te incomoda? Esse rótulo? Cara, ele me incomoda na hora da porrada, entende? Sim. Porque é muito mais fácil dizer, mas é o Lisca doido, sabe? Como é que... Por exemplo, tinha uns caras quando eu fui pro Santos, né? Mas Lisca doido no Santos, sabe? Os caras nem me conheciam. Preconceito já. Já o preconceito já estabelecido, né? Isso me incomoda, porque tu começa a ver algumas situações. Vou te dar um exemplo. Eu no Santos, eu comecei meus 5 primeiros jogos, eu fiz 8 pontos em 15. Segundo melhor treinador da história do Santos. Dos últimos anos, sempre. Só o Diniz fez esse início melhor. Isso não se falava. O quê? Era insatisfatório. Aí eu fui olhar agora, por exemplo, o Lucha no Corinthians. Ele, nos mesmos 5 jogos, ele fez 2 pontos. Arrancou apanhando. Mas
era diferente. A entonação, a pergunta. O Filipão no Atlético, ele fez 13 em 15. Totalmente diferente. Com o Lisca, assim, a galera pergunta, tu já caiu? Tu tem medo? Se tu não tivesse ganho, tu tava fora. E aí te pega ali naquele momento de emoção, daqui a pouco tu ia lá e... E aí muitas vezes tu te irrita, né, Bagé, com isso, né? Sabe o que mais me irrita no tratamento contigo? Porque assim, justamente por isso que eu falei de te conhecer desde a base, e os caras poderiam, mesmo quem não mora aqui, poderia ter buscado também a tua história. É que, cara, tem todo um trabalho. Tu não chegou ali sendo doido, 30, só doido, 30 anos. O lance que tu fazia, pelo menos pra mim, era muito mais de mostrar pro torcedor, cara, aqui tem um cara igual vocês. Que é quando tu ia lá pro teto solar do teu carro, lá no Juventude. No lance da Juventude, quando tu é um cara fundamental num determinado momento da história do Ceará, sabe? Então, eu acho que aquilo ali, eu entendi assim, eu digo, cara, eu conheço ele, eu sei o que ele tá fazendo. Ele tá dizendo pro torcedor, cara, a gente ganhou, vem comigo aí, que é hora de vibrar. Mas assim, Só que tu tem conhecimento pra caramba. E aí, os caras fogem disso. E aí é sempre a questão como se tu fosse... como se fosse um animador de vestiário. Vários já falaram. Animador de auditório já Animador de auditório. Animador de auditório. Vários lá no Ceará falavam. Mas aí tu vai pro conteúdo dentro do campo. A transformação do time. Na verdade, quando eu cheguei 2 vezes no Ceará, uma vez na Série B, era 98% de chance de cair. Sim, e na outra, na A, 94%. O que eu fiz? Eu reaproximei a torcida do time. Através da minha pessoa. Porque quando eu cheguei no Ceará, os caras diziam, ele é maluco, é doido. Ali saiu do hospício, tem que respeitar a Lisca doida de Ceará, porque um cara na rua, no Jornal do Almoço, de lá falou isso. E aí virou... E aí virou música e tal, porque... E aí eu comecei a passar pro torcedor, nós acreditamos, nós temos time para sair. E aconteceu 2 vezes isso. E aí é aquilo que tu falou. Mas como que foi isso? Por exemplo, na Série A, quando eu cheguei no Ceará, o Ceará tinha 3 pontos em 27. 3 pontos em 27. Imagina se dá 10%. Aí depois, 36 pontos, nós tínhamos 5, parou 40 dias para a Copa. Nós éramos o último colocado, pior defesa. 40 dias eu não dei folga, eu dei 2 dias de folga, os caras deram 10. Claro, os caras, né? E seguiu trabalhando. E eu, pau, vamos retomar isso aqui. Né? E aí os caras abraçaram. Depois da Copa, 28 rodadas, nós fizemos a 7ª campanha, 2ª melhor defesa. O Ceará vendeu o Everson, Leandro Carvalho, o Felipe Jonathan, de uma coisa que estava assim, ó, ninguém prestava, ninguém servia. Cara, o time ele melhorou 501%, o Footstat fez uma estatística. Sim. Tu acha que isso saiu? Claro que não. Parece que é sempre a parte que... ele mexeu só com o emocional. Mas tu só vai mexer com o emocional se o time der uma resposta. Só que daí quando tu perde, os caras aí batem nisso. Aí. Exato. Esse é o Lisca que vocês trouxeram. Agora tem que ser sempre 100%, porque tu dá uma rateada, né, Bahia? É que tu nunca foi o cara engravatado, né? Isso não. Tu sempre foi o cara de chegar já de abrigo. Isso. Sabe? Aquela coisa, cara, vestiu o abrigo, de vestir o abrigo, olha. Vestiu o abrigo. Olha o modelo que tem. Isso aqui seria um Lisca. Ô, Bagé, uma vez eu fui fazer um jogo. Seria um Lisca de um tempo só. Eu fui fazer um jogo, aí eu disse, eu vou botar um casaco. Tá anotando aí? Vou botar um casaco legal, tal, vou fazer uma... Fez isso? Fiz. Tomamos 5. 5-0 de casaco. 5-1 de casaco. Bonitaço. Eu digo, nunca mais, vai. Foi assim, foi Ubra e Inter, quando eu fui pro Juniores da Ubra, na fase classificatória, e era no Beira-Rio, né? Eu digo, pô, tô voltando lá que eu trabalhei a vida. Voltou europeu. Europeu! Tomei ele 5, foi a melhor coisa que aconteceu, porque aí nós mudamos todo o time, fizemos uma transformação. Eu queria ver, eu tô tentando imaginar, eu não consigo te imaginar a beira do campo de casaco. Casacão de pele, lindo, alemão que o meu pai trouxe. E eu digo, é caro, é agora. Nunca mais, Bagé. Nunca mais. Ô, Lisca, vamos sentar aqui que o nosso mini treinador aqui, o mini Lisca, ele tá fazendo algumas anotações, espero que... Então, o Lisca nunca ficou. Se o treinador fizer isso aqui, tá morto. Imagina, Bagé, deitar no campo. Tu não ia vir com a peruca do Valdívia? Tu disse que ia vir com a peruca do Valdívia. Ô, Lisca, eu anotei algumas coisas aqui para ver contigo e para ir anotando ali o perguntinha. O perguntinha. Tô com o Rodrigo Oliveira na cabeça. Meu irmão Rodrigo Oliveira deixa. O cornetinha. Qual foi o melhor jogador que tu trabalhou? Sei que tu trabalhou com vários. Vários, cara. Mas um assim que... Enfim, não quer dizer que tu vai menosprezar os outros. Mas um que te vem à cabeça, assim. Pode ser que tu tenha trabalhado já com ele profissional ou ter criado ele na base. O primeiro que me veio à minha cabeça, eu que pergunto, foi um cara que eu não trabalhei, mas eu trabalhei a vida inteira contra. E depois trabalhei como treinador para ele, que é o Ronaldo.
Esse eu vi crescer, né, Bagé? Eu comecei no Inter em 90 e eu treinava os garotos nascidos em 80, que era exatamente a idade dele. Apesar que ele jogava também... Você tá falando do Gaúcho, viu? Ronaldinho Gaúcho. Né? E, cara, eu vi ele com 11, 12, 13, 14, 15 anos. Ele com 12, 13 anos. Ele já fazia miséria, né? Eu lembro de um jornal nacional encerrando com um golaço dele num sul-americano. Ele era um guri. Sub-15. Devia ser. Era sub-15. Pô, fechar um jornal nacional com um guri de 15 anos fazendo um gol. Cara, mas eu falei pro meu pai, o Grêmio vai ter o melhor jogador do mundo, pai. Ele tinha 15 ou 14. Quando ele ganhou o prêmio, o pai me ligou. O teu pai também, o teu pai era da bola? Não, meu avô... Só... Não, pai não. Pai casou com mulher bem de vida. Ele fica louco quando eu falo. Mas ajeitou tudo. Graças a Deus a gente teve uma infância bem boa, adolescência, mas assim, ó. Coisa não boa. Posso reclamar de nada, né, cara? Mas meu diferente da gente, não, Cornetinha. Mas depois terminou, né, Bagé? Que é o pior. Aí te segue tudo. Se não fosse o futebol, meu amigo. Não, cara... mas eu digo, ele é apaixonado por futebol, mas ele não era da bola. Não, pai, não. Quem era da bola era meu avô, que foi goleiro, né, do rolo compressor do Inter, foi diretor, foi... E meu bisavô, Carlos De Lorenzo, que foi treinador do Inter, né? Do rolo compressor. Tem um DNA... junto com o Cavedini, Orlando Cavedini, em 40, meu bisavô foi o primeiro treinador de uma excursão do Inter em 31. O primeiro Grenal no Eucalipto, ele era o treinador. Então foi o ano que o meu pai nasceu. Cara, imagina, cara. Meu avô, em 23, foi candidato a presidente. Em 1923, meu bisavô, né? Eu tenho a carteirinha dele, sócio 100, eu acho. Então tem uma história. Mas o meu avô, quando ele abandonou a carreira, foi meio tumultuado. Eu acho que eu puxei ele num jogo do Inter. A família já era. Cara, deram um sangue gol. Quente. E ele disse que a bola não entrou. E ele foi, levou a bola até o juiz, deu pro juiz: tu vai dar o gol. E o juiz, tu tem certeza? E deu, Bagé. Deu uma bomba. Deu uma bomba. Eu tenho os jornais da época, minha avó guardou. Fracasso disciplinar. Não tinha VAR, né? Não tinha nada. E ele saiu com o juiz sangrando, cara. Não tinha TV na época. Aí uma carta do Cid Pinheiro Cabral, que é pai do Cláudio Cabral. Pai do Cláudio Cabral. Aconselhando ele a largar a carreira. Eu tenho tudo guardado. Tenho tudo, cara. Foi assim. Mas ele continuou jogando depois desse episódio? Não, ele abandonou. Ele parou? Ele abandonou mesmo. E assim meio que levou pro meu pai, assim, o negócio, sabe, o futebol. Minha avó também ficou muito... Sim, ele já criou um bloqueio. Porque era um futebol diferente, né? Claro. Era totalmente amador, né? Por exemplo, os caras, eles almoçavam na casa do Tesourinha, Carlitos, os caras... Pessoal do Grêmio... Caras da história, né? Era na frente do Castelão, do antigo Castelão, a casa do meu avô, que era o estádio ali. Que era o estádio. É que ali, o futebol nessa época, inclusive, ele era marginalizado. Porque Ainda peguei isso, Bagé, quando eu comecei. Chegasse a pegar isso? Comecei na categoria de base, era muito marginalizado. Fim dos anos 80, início dos anos 90, as condições, a estrutura para os caras trabalharem era bem complicado, cara. Era bem complicado. Então o jogador... Porque hoje ele é muito glamour, né? É totalmente... Para essa parte que ganha muito, né? Tem uma pesquisa da FIFA que 5% dos jogadores no mundo... É isso aí. Eles ganham o equivalente, se pegar uma média, acima de 20 mil reais. Isso aí. 5%. 90% é o salário mínimo. É. E 1% é esse mundo que a gente vive. Que é acima de 100. É uma coisa louca, né? Quer fazer uma pergunta pro Lisca? Não, ainda não. Tá, mas tu tá anotando aí, tá? Então vamos ter que te mandar lá pra pra creche da CBF pra fazer a tua licença. Eu conheci um time de futsal que tem os anões, é o Resenha. Não, e o nosso resenha vai ter agora, porque lá o nosso tem a resenha também aqui, Aí eu tô levando ele quinta-feira, vamos ver se ele vai ser aprovado, Mas o cara atrapalhava, ele é o faz tudo do time, sabe? Mas assim, botava o anão pra trabalhar, nossa, mãe do céu. Tu teve um espelho na tua carreira como treinador? Alguém que tu olhava assim, cara, eu gosto do estilo desse cara aí. Vários, Bagé. Vários, porque eu tive sorte de trabalhar na base só em time grande, né, cara? Eu comecei no Inter, eu passei no Grêmio, eu passei no Fluminense e eu passei no São Paulo. E eu passei no São Paulo com o treinador era o Telê. É da época do Fluminense que tu sobe o Lene e Marcelo. Lene. O Marcelo é um dos melhores jogadores que eu trabalhei também. Isso eu vou te dizer assim. O Marcelo subiu contigo? Eu era treinador do Júnior e ele jogava no Juvenil. Pra mim o Marcelo é o maior lateral da história da seleção. Eu dava carona do Marcelo de Xerém pra Botafogo, porque eu morava em Santa Teresa e o Marcelo em Botafogo. E o Marcelo vinha de carona comigo direto, né, cara? Pelo menos o pedágio ele pagava. Ou a gente passava fugido, porque que baita jogador, né? Não, Marcelo. E aí eu queria subir ele pro Júnior, mas o Fluminense tinha uma regra assim, não sobe, não se queima etapa. Entendi. Só que eu queria subir os dois, né, cara? Aí eu marquei um coletivo do Júnior com o Juvenil. E o Marcelo Teixeira era o diretor e eu levei ele pra ver. Foi 3-0 pro Juvenil. E o Marcelo, eu fui na orelha do Marcelo, dá uma caprichadinha. Eles deitaram. O quê? Aí eu subi os dois
Eles jogaram comigo, ganhamos de 5-2 do Botafogo, dentro do Maracanã, que é preliminar no Rio, em 2005. Ela era igual ao profissional. Sim, era espelho. Era muito legal. E aí, só que aí o Abel viu o jogo, o Abel era o treinador do profissional, e subiu os dois pro profissional. Aí eu tive razão, né? Porque eu falei, pô, como é que eles não podiam jogar no Júnior se eles vão jogar no profissional? Qualidade, né? Mas tu teve um treinador assim, te espelhou ou tu aprendeu com vários? Não? Com vários, cara, vários. Lopes, Abel, poxa vida, Celso Roth, 9-4, quando o Celso treinou o Júnior do Inter na Taça São Paulo, foi 3º lugar. O Celso tinha alguns treinos táticos bem interessantes, sabe? Sabe que até a gente tá para trazer o Roth aqui. O Celso é um dos caras que eu considero mais subestimados do futebol brasileiro. Porque tu conversa com vários jogadores, vários treinadores, e a maioria fala muito bem da parte técnica do Celso. E o Celso virou esse rótulo, assim, parece que é só retranca, só sabe marcar. Mas rotular é fácil, né? O Celso, assim, o que ele tá, né, ele tá querendo melhorar é a parte ofensiva. Né? Mas isso todos os treinadores brasileiros precisam dar, né? Uma melhorada, subir mais o bloco, ser mais propositivo. É que antes a gente ainda joga mais por uma bola, né? Mas o futebol brasileiro, se tu arriscar um pouco mais, tu não fica. Tu vai lá. Tu já pensou em trabalhar alguma coisa que não tenha sido futebol na tua vida? Tu começa assim já desde a adolescência, já com essa... Já, porque assim, eu sempre fiz tudo que é esporte. Né? E aí quando eu terminei a escola, com 17 anos, de que eu vou fazer? Educação física. Tu com 17 anos, tu não, né? Sim. E eu jogava bola, mas aquilo que eu te falei, muito preconceito com essa categoria de base. E eu já era de uma classe mais alta, então tu não ia ali. Tu não ia ali. Era muito difícil o acesso. Né? E aí eu disse, vou fazer esporte, né, cara? Aí, quando eu comecei na educação física, eu tinha 17, o Álvaro Laetano, português, que era treinador das categorias de base, não sei se tu vai lembrar. Não, lembro de nome, sim. E ele foi meu treinador de natação, quando eu tinha 12, 13 anos. Que eu nadei no União, nadei Campeonato Brasileiro. Aí ele me convidou, não quer fazer um estágio aqui no Inter, já que tu vai fazer educação física, eu sei que tu gosta de futebol, joga bem futebol, vem pra cá. Bagé, mudou a minha vida totalmente, né, cara? Foi assim, a paixão à primeira vista, né? O futebol, né, tu ser treinador, tu comandar aquilo e como pessoa, como homem, né? Porque caiu o preconceito, caiu o paradigma. Eu fui conviver com a classe... Convive com todo mundo, né? Todo mundo, porque a minha bolha era uma bolha, sabe? E era Leopoldina Juvenil, era Country Club, era, sabe? Aí eu caio na Berlim. Tu lembra da famosa Berlim? eu viro treinador. Aí vai todo mundo. Cara, era totalmente diferente, porque ninguém cuidava da vida de ninguém. Tu ia como tu queria, e no Inter tu via os meninos batalhando, os meninos crescendo. Cara, os meninos dando a vida, pegando ônibus, 3 ônibus pra treinar, se sacrificando. Eu digo, opa... A vida não é aquele mar de rosa que não, é um moreno. Vamos pra batalha, né? E aí eu comecei, cara, e aí foi indo, mas aí no meu primeiro torneio, foi em 90, eu jogava no Vasco da Gama de Nova Milano, futebol amador, aqui, na Serra Gaúcha, ali do lado de Caxias. Sim. E aí teve um torneio das primeiros encontros das escolinhas da Serra, e quem organizava era o meu goleiro, o Rudimar. Ele disse, Lisca, traz o Inter aqui, pô, tu vai valorizar, tem 2 chaves, tu traz 2, traz o time A e o time B. E bota nas 2 chaves. Eu, tá. E convenci o Inter, era o Paulinho de Almeida, até o coordenador, e nós fomos. E eu ganhei uma chave com o time A e a outra com o time B, fiz a final, eu comigo mesmo. Meu primeiro torneio. Tu acredita, Banho? O time A do Inter contra o time B do Inter, a final eu dei a preleção pros 2 ao mesmo tempo. E terminou quanto, João? 4-2 pro time A, o time A ganhou o jogo. Foi melhor para um lado. Ganhou o campeonato. E aí eu digo, cara... Acho que eu levo jeito pra isso aqui, cara. Aí quando eu fui pro FPAM em 94, o Inter não ganhava desde 85, acho. E nós ganhamos o FPAM. Sim, já... Aí eu disse, opa... Né? Aí eu fui treinar o infantil de São Paulo em 95. Aí fui campeão paulista infantil. Aí voltei pro Inter em 96 e em 97 eu comecei a treinar o juvenil. Tu sabe que tu tá falando nessa ordem cronológica, assim, e me vem à cabeça vários e vários jogadores que alguns a gente sabia que tinham passado pelas tuas mãos, principalmente falando de Inter, tu ficou mais tempo, né, na base. E outros tantos que surgiam que lá na frente apareceu uma história, ó, esse aí veio de tal lugar, mas ele só veio porque o Lisca estava junto. E aí tantos nomes, eu vou te citar um, Nilmar, sabe, que não era diretamente ele que seria buscado, era um outro jogador e que daí tu... No meio do caminho, tu descobre e aponta. Teve muito isso, né? Dessa captação também de talento, né? Teve. O Fábio Rockenbach, né? O Fábio chegou para treinar no primeiro treino. Nossa!
Falava, mas mais um teste, sabe? Porque vinha teste. Eu digo, pô, que saco, tu não consegue trabalhar o time, né? E os caras, não, mas esse aí jogava lá na várzea, pô, tá atrás, mais um, menos um. Olha, o Fábio, um trator, cara, né? Ele já chegou tratorando todo mundo, né, cara? E ali alguma coisa me iluminou que eu abria a possibilidade para ele treinar no grupo, que dificilmente eu fazia isso. Mas o Flávio, né, ele me insistiu que era meu preparador físico e, cara, os caras me falam muito dele, eu digo, vamos trazer. O Nilmar, na verdade, Bagé, quem trouxe pro Inter foi o Mano. O Mano viu ele num torneio em Bandeirantes, né? E o Sidmar, que era, na verdade, para ser trazido, né? E o Nilmar era um cara muito franzino, vamos dizer assim, né? E aí o Mano tava meio assim, né? Aí ele trouxe, né? Mas o principal era o Sidmar, que o investimento era maior. E o Nilmar era para fazer uma avaliação e, se desse certo, compraria no fim do ano. E aí, cara, quando o Mano chegou lá no vestiário, ele falou para mim, professor, o homem tá aí. Vai lá dar uma conversa. Porque eu era treinador do Júnior e o Mano do Juvenil, né? Aí eu fui lá, cara, eu fiquei apavorado, né? Porque ele era muito magrinho. Você imagina, ele é franzino até hoje. Muito, né? Aí eu voltei e falei, mano, tu tem certeza? E ele, professor, acho que me mandaram gato por lebre, me enganaram. E eu falei, não, mas mano, pelo amor de Deus, não, parei que eu vou lá. Aí o Mano foi lá no saguão, que fardava o Juvenil e o Júnior junto. Aí ele voltou uns 10 minutos depois. Professor, é o homem mesmo. O senhor vai gostar. E o Neymar, no primeiro ano com o Mano, ele ficava no banco. Ele entrava, ele fez... O primeiro jogo do Neymar, ele faz um gol de bicicleta contra o Brasil de Pelotas numa preliminar. Eu estava assistindo o jogo. Ele entrou e fez o gol. E nós já, aí tem. Aí foi, no outro ano, o Neymar aprontou demais, eu estava na Ubra aí esse ano. E o pessoal não levou ele nem para Santiago, nem para São Paulo. Para estar em São Paulo. Pelo extra-campo. Isso aí é o quê? Início dos 2001. 2001. Fim de 2001. Aí eu volto pro Inter em 2002. Quando eu chego no pátio, tá o Nilmar e o Sidmar, a dupla dinâmica. E eu parei o carro, abri o vidro e falei, pô, vocês não querem jogar, tia? É só muita confusão aqui, tia. E eles, não, esse ano nós vamos caprichar. E aí o Nilmar, cara, no primeiro treino, o goleiro dá uma quebrada pra ele, contra o profissional, ele já dá uma de letra no ar, Bagé. Aí os negros se apavoraram. Todo mundo já os cara, quem é esse cara? Aí o que o Inter fez? Vamos fazer um trabalho de fortalecimento muscular com ele. Hipertrofia muscular. Tiramos ele, Hélio Carraveta, junto com o Flávio, meu preparador físico, toda uma equipe, né? Suplementação, força. E aí vamos deixar o Neymar 2-3 meses fora, depois ele volta e aí vamos ver. Quando ele voltou. Eu lembro que em 2003 o Bagé, meu irmão, era técnico do São Gabriel e chega na final com o Inter. E aí o primeiro jogo é lá em São Gabriel, uma chuva. 2003? 2003. O estádio antigo, completamente embarrado. Eu me lembro disso aí. Aí o Bagé, olha o que era a tecnologia. Eu me lembro. O Bagé chama os milicos do quartel, os bombeiros, e os caras vêm com colchão. Pra secar, eles jogavam o colchão, empapavam de água, torciam o colchão fora. Eu lembro disso aí. Pra sair o jogo. Aí o jogo foi de noite, foi confirmado, o Inter ganha de 1-0. Aí eu conversando com o Bagé, ele disse, cara, meu time 1-0 dá pra gente aguentar, tentar fazer um crime lá no Beira-Rio. Cara, no Beira-Rio com um campo bom, o Neymar deitou, cara, acho que foi 3 ou 4, mas o Neymar arrebentou a noite inteira, assim. Que jogador. E até hoje, quando a gente vai brincar com ele, no futebol de areia, alguma coisa, tu não acha ele nunca. Não, ele é muito leve, né, Bagé? Ele não carrega nada, mas né? Então, inteligente assim, demais, cara. A mobilidade dele é que fazia a diferença. Um dos né? grandes jogadores. E eu acho que eu fui assim, isso aí eu fui importante na mudança de mentalidade do clube. Porque o Inter ele gostava só de atacante de força, principalmente 9, né? Presença 9. Diária. E aí começou a surgir uma geração que aí eu vou. Nilmar, Pato, Luiz Adriano, Sobis, Daniel Carvalho. Qual é a posição desses caras? Eles me perguntavam. Eu dizia, não tem posição. Eles são meio atacantes. Põe qualquer uma. Tu só tem que acertar o time e botar. Eu jogava com o Daniel do lado, Nilmar pela meia, Daniel e o Diego era o 9. Que ele sempre jogou na base como um ponteiro direito, o Diego, né? Sim, o Diego no caso dos gêmeos, Dos gêmeos, tu tem que ver a dinâmica desse time. Mas era um baita time. Cara, aí quando ele foi profissional, o Muricy inverteu. Ele botou o Nilmar de 9 e o Diego ele trouxe um pouquinho mais pra trás. Tu chegou a pegar o Rodrigo Paulista? Aí faltou Paulista, teve o Grenaldo Paulista. E eu comecei a assistir, porque tinha pessoas no Beira-Rio, teve um presidente que botou uma faixa assim, disse assim, ó, quem passar por baixo dela não joga no Inter. Ridículo. Tinha que ser grande. Tinha que ser grande. Aí, Cornetinha, naquela época tu não ia. Tu tem que ver a minha briga pra tu dizer que o Sobis podia ser o 9.
Porra, com a qualidade. Porque se tu lembrar no início da carreira do Sobis, jogaram ele lá pra ponta esquerda. Sim. Aí ele não... A gente chamava ele no início da carreira de chuta-chuta. Porque ele não entrava e tinha que chutar de longe. E ele chutava, né? Ele chutava bem pra caramba. Tanto que na estreia dele ele fez o gol contra o Juventude lá no Jacone, um golaço. É. Tá? E meus amigos se consagravam tudo, porque eu dava as informações pra eles, ó, esse chuta, esse dribla, e os caras chegavam na roda no bar, esse vai entrar e tal. E os caras iam lá e puf, né? E aí um jogo ali no suplementar A, já vamos pro jogo, né? O Sobis tá de centroavante. E tá vindo, né, o Chumbinho, o Carvalho, aquela turma deles, né? E bem na hora o Artirso cruza, o Sobis entra no meio dos dois zagueiros, gira e dá-lhe um... E eu só olhei pra eles, pode jogar de 9 ou não? Muito rápido, dá o Sobis. E aí, isso eu acho que eu fui muito importante pro Inter, eu e o Guto, sabe? De mudar essa mentalidade. O Guto é outro que ficou muito tempo lá também, né? O Guto, eu trabalhei em São Paulo, o Guto era o treinador juvenil, 95, e eu do infantil. Quando eu voltei pro Inter em 96, começou aquele negócio, vamos reorganizar o clube. E aí, eu digo, traz o Medina. Ai, que vem o João Paulo Traz Medina. o Dudu. Lembra o preparador físico, que foi meu preparador no São Paulo? E quem vai treinar o Júnior? O Guto. E eu treino o juvenil. Eu e o seu Clóvis Dias. E aí o pessoal trouxe o Medina para fazer um diagnóstico, não sei se tu lembra, em 97. Aí teve o relatório bomba. Tem quando ele fala, né? Que tinha o rato, que tinha não sei o quê. Ia ter que esperar 6, 7 anos para que foi a melhor coisa que teve, foi aquele relatório, cara. Né? Ter vazado. É que ali é o início de uma tentativa de organização, né? 97 pra cá, aí o Inter mudou totalmente nas categorias de base, né, Bagé? De maneira geral, acho que a dupla Grenal revelou muita gente ao longo dos anos. Mas começou a investir, Bagé. Por exemplo, pois é, pô, nós não tinha roupa pra treinar, Tu vai no CT hoje do Grêmio, poxa, tu conhece CTs espalhados pelo mundo. Porra. Não deve nada pra ninguém, mas tá louco, Eldorado. Mas aí teve um investimento de um jogador que foi vendido, se pegou parte lá do TT. Demorou até, né, Bagé? Demorou, mas hoje em dia tu vai lá no CT, pô, tu fala com os meninos, eu conheço 2 meninos que jogam no Júnior do Grêmio, pô, os caras... O Claudião sempre tinha uma tese que era a seguinte, Claudião, poxa, na época de treinador do Inter, eu tava ali dando treino no gramado principal, ali nos campos ainda do antigo suplementar, né? ABC. Aí daqui a pouco eu virava pro outro lado e eu ficava assistindo porque tinha um 9 lá de qualidade. Toda hora. Daqui a pouco no final do treino eu chamava aquele 9 para ele fazer uns minutos ali. Hoje não tem essa relação. E aí nem no Inter e nem no Grêmio. E quase nenhum trabalhando clube. Juntos, em quase nenhum clube. Quase nenhum clube. Porque as pessoas falam... São Paulo mesmo é longe, não, né? É longe. Corinthians... Não, o Corinthians fez um do lado agora. O Corinthians é esperto. O Palmeiras é longe, o São Paulo, tu já falou, o Vasco é longe, o Fluminense é longe, o Flamengo agora tá a maioria no ninho. Isso é muito importante. São poucos, né, que tem essa proximidade. Porque esse intercâmbio, quais eram os momentos importantes? Coletivo com o profissional, que hoje tem muito pouco. Preliminar, que não tem. Que atrapalha pra caramba a revelação de jogadores, porque nas preliminares, por exemplo, Fábio Pinto, numa preliminar contra o São José, nós ganhamos 6-2, ele fez 5 gols. No outro dia, os caras, pô, mas quem é esse cara, entende? Aí os caras já pum pro profissional. Hoje em dia os caras ficam escondidos, claro que tem na TV. E o outro momento era as finais de estadual. Que pegava fogo, né? Cara, aí na final do estadual de 2002, eu botei o Nilmar com a 10 contra o São José. Todo mundo foi pra ver o Diego e o Diogo. Nós ganhamos de 3, o Neymar fez 2. Quem é que subiu primeiro? O Fábio Pinto, que o Ulisses acaba de falar, em 97 teve um campeonato mundial da categoria sub-17 no Egito. Isso aí. O time tinha o Ronaldinho Gaúcho. E Gavião, do Grêmio. Ronaldinho Gaúcho, Gavião, Diogo Incon. E Fábio Pinto. O grande destaque foi o Fábio Pinto. Foi o melhor jogador do torneio. Foi o melhor jogador, ganhou chuteira de artilheiro. Ganhou chuteira de ouro. Incrível. E foi a primeira venda do Internacional, né? E que se imaginava ali que ele até fosse muito além, né, do que ele acabou indo, né? Mas o Fábio se complicou fora do campo, né? Porque ele tinha muita qualidade. Não, o Fábio tinha uma força e ele tinha assim uma jogada de extrema que ele vinha, o cara metia nele, ele vinha de costas, ele já dominava girando pra dentro. E aí ele embalava. Era feito surpresa, né? Ele não dava tempo do zagueiro pensar. E aí ele embalava, e quando ele embalava, ele ia parar lá dentro do gol, né? E ele foi a primeira venda, pro Oviedo o Inter vendeu ele. Tu anotou aí? Não tô vendo tu anotar nada. Depois não vai aproveitar a aula do Lisca. Vamos ali pra bola, já que tu tava... Ô, Lisca, nesse desafio aqui, eu sei que tu nunca olhou pra ninguém e separou pelo tamanho. Pelo contrário, né? É verdade. Tu insistiu muito com vários craques que se dependesse do clube... Velocidade. Não entrar. Ele não tem muita estatura, mas ele é bom de impulsão, tá? Não alivia a polícia, tá? Aí o combinado é o seguinte, eu vou tentar sempre o travessão. Né? Tem que acertar no travessão. Esse eu sou bom.
Então vamos embora. Sabe por quê? Nas comissões técnicas a gente sempre faz isso, né? Tem meu filho na minha comissão. Márcio Ram. Márcio Ram, eu bato mais que ele na bola. O Márcio ele é o jogador que ele fez um gol, aquele Caxias e... Sim, do final de que é o gol dele. É final de 2000. 2000 e... Acho que 2000. 2000. Que é o Tite. Que é o Tite treinador, aquele time, o Márcio entra. Pô, ganhou do Grêmio do Ronaldinho. Grêmio do Ronaldinho. Terceiro gol é dele. Ele faz gol de canhota. Eu digo, mas tu nunca acertou, Diego. Aí eu faço aqui, eu ganho dele. Ele fica louco. Olha a responsa que o Lisca se colocou aí. Agora ele vai ter que acertar. Eu já pedi desculpa pro pessoal do Complexo Esportivo Soledade, que eu vou ter que pintar pra eles a trave. Lisca, só que se o Cornetinha defender o teu chute, que tu é o convidado... Eu tenho que pagar pra ele. Tu tem que pagar alguma coisa. Churrasco. O que o Dinho ficou te devendo? Um almoço ou uma janta lá em Shangri-La. Tá. E o Christian? O Christian, um café em Paris. Tu vai pra Paris com o Christian? E eu também, o Luiz Mário também. Tá, mas que ficou te devendo jantar também? Um jantar. Tá, aí depois tu pensa, se tu defender alguma do Lisca... O Dinho também não facilitou muito pra ele ontem, né? Mas o Dinho pra bater continua batendo bem na bola. O Dinho largou uns foguetes. Tá, vou começar então. Porque os primeiros tem que calibrar, né? Até chegar lá, ó. Ixi. Sou eu? Vai embora, 1 e 1. Pô, eu tô de sapato, o Bagé me sacaneou, hein? Se eu soubesse, hein? Muita força. Vamos... tá. Agora vai. Tô bom nisso, Bagé. Já te falei. O Márcio Rank sabe. Flavinho Oliveira também, preparador do Inter. É outro filho. Flavinho, Márcio, nunca perdi pra vocês. Se botou. Se o goleiro pega. Ô, Lisca, tem uma... Outro dia eu tava vendo no Campeonato Brasileiro, dos 20 clubes, se eu não estou enganado, eram mais ou menos 12 estrangeiros. 13 agora. 13? 13 que o América contratou. Numa grande maioria de portugueses, né? Mas também com argentinos, caso do Sampaoli e tal. O próprio Cudê, né? Que voltou aqui pro Inter. Eu não vou nem te perguntar na questão se estrangeiro ou se brasileiro, porque... Quando tu vai trabalhar fora do Brasil, naturalmente lá tu também é um estrangeiro. Né? Então, o problema é a gente ir, né, Bajé? O que me preocupa é o que é oferecido, não sei se tu concorda com isso, é oferecido um contrato com todas as garantias possíveis para os técnicos estrangeiros. Perfeito. E o técnico brasileiro daqui a pouco, demite ele aí, paga 3 salários, dependendo do acordo que foi feito, nem precisa isso. Perfeito. Como é que tu vê isso para a classe? Porque eu sinto que parece que... eu penso, tá? Tu me corrija se eu estiver errado, que tem culpa do próprio técnico brasileiro. Em alguns momentos também não se valorizar nesse momento do contrato. Eu sei que às vezes é difícil, tu tem que barganhar, porque tu também às vezes tu quer voltar pro mercado. Como é que é esse conflito para ti, treinador? Cara. Tuas colocações assim foram perfeitas. A leitura é essa, né? O contrato dos estrangeiros, ele geralmente é a multa do contrato cheio. Sim. Então fica muito mais difícil na hora de tu demitir. E amarra por 2 anos. Às vezes. 2 anos. Até o fim, por exemplo, agora no América o Bustos veio com contrato até o fim de 24. Pro Lisca era até o fim de 23. Sim. Entende? Tem todo o direito. Mas é aquilo que tu falou, cabe o treinador também brasileiro se valorizar, aceitar ou não. Muitas vezes ele precisa. Os caras, eu já tenho 30 anos de carreira, né, Bagé? Então tu consegue já ter uma tranquilidade financeira que tu não precisa. Sim, tu te prepara. Né? Tu começa também a escolher. Uhum. Tu não vai para qualquer... Galera jamais no início de carreira tem que ir, tem que correr, né? Precisa sustentar a casa, né? Mas é um momento ruim para os treinadores brasileiros, né? Mas são momentos, Bagé, porque também tá vindo treinadores estrangeiros e pegando times menores e eles não têm o conhecimento. Sofre mais, né? Eles não têm o conhecimento do time, dos jogadores que estão lá, da história daqueles jogadores que já passaram ali. Aí ele começa a fazer alguns casamentos, um meia com um atacante que já foi feito e que não vai andar. E eles vão começar a perder também, e vão começar a ser rebaixados também. Então eu acho que é uma começa a cobrança Nós estamos assim muito julgados depois do 7-1, né, Bajé? Ficou tudo na conta do treinador. Pois mas sabe parece que o problema do futebol brasileiro é só o treinador. Só que esse contexto também do 7-1, ele também é maldoso. Porque o cara que toma 7-1 é um dos técnicos mais vencedores da história do futebol. Mundial!
Mundial. Mundial. E é um cara que, né, tu vai falar o quê do Filipão? Não tem. Tu pode... Ah, mas o Filipão tá sem paciência. Nunca teve paciência. Ah, mas, cara, esse cara... A gente fica horas e horas aqui contextualizando. Pelo amor de Deus. Eu tenho convivido um pouco com ele agora. E as pessoas, mas o Filipão, o Luxemburgo, os caras se atualizam, Bagé. Cara, eu cansei de Os caras se atualizam, Bagé. Eu discuti muito isso. Tu acha que o Copertino, o Daniel Félix, que é o preparador físico, trabalhou comigo, os caras trazem, o Luxa não é bobo. Eu discutia muito isso na época. O Filipão não é bobo. Quer ver, quando eu tava no sala de redação, ainda eu discutia muito isso, quando o Vanderlei foi contratado de novo, sim, a questão do desatualizado. Cara, o Vanderlei foi o cara que criou as comissões multidisciplinares. E todo mundo criticava valorizando o fisiologista, o fisioterapeuta. Poxa, ele salvou quantos jogadores... Eles têm, assim, um pouco de restrição a um vocabulário novo. Pode ser. Eles têm. Pode ser. Porque, na verdade, o que os caras fizeram? Os caras teorizaram o jogo por aquilo que acontece normalmente no jogo. Só que os caras criaram um vocabulário para tu poder também passar pro jogador. E isso não é muito do tempo deles. Então mas é o mesmo jogo. Agora, mudou o que é a intensidade do jogo. Aí sim. Sistema defensivo evoluíram pra caramba. Mas não tu acha que o Luxemburgo e o Filipão não sabem armar sistema defensivo? Mas é que, o que me incomoda é isso. É colocar na conta de um determinado treinador que já foi campeão. E ninguém ganha título sendo só sortudo. Pelo amor de Deus. E tantos títulos. Títulos. E aí tu coloca na conta como se o cara assim, não, ele começou ganhando, não estudou mais. Não, cara. Não, ele se Esse cara lidou com quanto jogador, com o QI lá em cima. E outra coisa, hoje tu tem muita informação e tu tem uma comissão que te abastece. Ele pode assim, vou te dizer uma coisa, o Filipão pode não ser aquele cara mais tão ativo para dar o treino. Mas vai ter alguém que vai fazer para ele e ele vai comandar. Equipe, né? Aí, Corneta. Não sei quantos. Agora uns. Ó, do Bagé, vai. É almoço. Ó, vambora. Essa. 2 agora. 2. Ai! Lisca. Assim, qual foi o melhor time de tu ter treinado? Mais ou menos, assim. Não, mais ou menos não. Foi o melhor, não. O melhor time que eu treinei? De tudo, com categoria de base, tudo? Foi o Juvenil do Inter de 97. Nós jogamos 54 jogos, ganhamos 53 e empatamos 1. Vocês ganharam 53? 53 e empatamos. E o empate foi um Grenal, dentro do Olímpico, contra o Ronaldinho, que o juiz mandou a falta voltar aos 45. Aí o Ronaldo tinha errado a primeira. Mas... Juiz conhecido nosso? Wesley Cardia. Wesley Cardia apitando? Cardia apitando. Aí eu nunca vou me esquecer. Aí o Ronaldo se ajoelhou na frente dele. E ele... E eu digo, deu falta técnica, né? Ganhamos o jogo, era o último minuto. E ele, repete a falta. Aí eu digo, não, né? 2 pro homem. Aí ele comeu aqui, Bagé, ó. E pá no canto do goleiro. E meu goleiro... Tá! Empatamos o jogo. Pá, Cornetinha, hoje vai ficar ruim pra ti, hein? Lisca, pra gente fechar, o que seria a tua escalação de todos os tempos? Quem tu botaria no gol? Vale gente que tu trabalhou, que tu viu jogar, que tu jogou contra? Vou fazer dos que eu trabalhei, então. Tá. Goleiro? Hoje, assim, mais atual, tá? Goleiro Everson, que tá no Atlético. Sim, que tu pegou lá no Ceará ainda, né? Opa! O Everson virou um amigo, pessoal. Tá, Everson. Lateral direito, assim, vou pensando rápido, né? Essa pergunta é difícil, mas vou pensando rápido. Samuel Xavier. Tá bem pra caramba. Boa. Tu pegou lá no Ceará. No Ceará também? O Samuel tinha dificuldade pra marcar. Ele tinha saído pro Atlético. Muito forte, né? Muito. Aí eu falei, Samuel, o que nós precisamos? Só marcar. Aprende a marcar. Ele aprendeu. Dupla de zaga. Vou fazer uma homenagem pra 2 caras aqui que jogam demais, cara. E vão subir o esporte pra Série A. Rafael Thierry, que veio do Grêmio. E Sabino. Uma das melhores duplas de zaga que eu já trabalhei na minha vida. Entrosamento dentro, fora de campo, marcam pra caramba, cabeceiam bem e articulam o jogo como poucos. E o teu lateral esquerdo? Marcelo. Tá, vamos lá então, só pra recapitular, pra gente ir botando ali as figurinhas na tela. Goleiro... Everson, que tá no Galo. Samuel Xavier, que tá no Fluminense. Thierry e Sabino, que estão no Sport. E Marcelo. E o Marcelo, que tá no Fluminense. Tá, então vamos 4-4-2? 4-3-3. Tá, e a tua primeira linha de 3? 3. Fábio Rockenbach. Vamos trazer o Rockenbach aqui. Fábio Rockenbach. Cadê esse homem, rapaz? Tá só quer futebol agora. Beijão, Fábio. Tô com saudade do Fábio. Fábio Rockenbach. Meia direita, Diogo Rincon.
Diogo Rincon. Meia esquerda, Daniel Carvalho. Daniel Carvalho vão trazer aqui também. Ó. Esse é craque. Vamos puxar ele lá de Pelotas. Esse jogava demais. Ataque. Caiu, chacana. Essa cabeça não tem como errar. E os 3 de ataque? Sobes. Tá. E aí vamos pensar. Sobes, Kaká. Kaká foi treinando infantil de São Pegou Paulo. ele de São Paulo. Né? São Clóvis puxou ele do... Pegou ele gurizinho. Fomos olhar um torneio do Social de São Paulo no domingo à tarde. E o São Clóvis olhou e disse assim, aquele ali. Eu não olhei, né? Eu não vi, Bagé, vou ser bem sincero. Que o Kaká era outro magrinho também, né? Baixinho. E o São Clóvis, olha ali a inteligência dele para jogar. Cara, o moleque tinha... Mas aí também é olhar e conhecer não, futebol, cara, eu digo, mas ele é muito... O São Clóvis, sabe aquela ideia? Não, mas ele é muito baixinho, né? Mas olha como ele pensa antes dos caras. Tá bom, vamos levar pro time. Meu amigo. Aí nós fomos torneio em Vinhedo. Decisão de pênalti, era 3 pênaltis para cada um. O Luciano do Vale passava na Band, era bem legal esse torneio. Lembra? Era a base da seleção de massa. 10 minutos, aí tinha propaganda e tal. Kaká pede para bater o pênalti. Então Kaká, Sobes e... Falta um. Não vai botar 9 nesse time? Kaká, Sobes e Pato. Pô, o Pato jogou demais. Tá jogando ainda, mas o que a gente imaginava do Pato, ele ficou muito abaixo, né? Ah, mas o Pato ficou rico, né, cara? Lisca, os 2 últimos chutes. Pô, acertamos só uma cada um. Bora então. Tá tudo empatado até agora. Pode ir. Esses aqui valem, os últimos. Ali, ó. 2. Perdi. Ganhei do Bagé, ganho Agora do Márcio, ganho do Flavinho. Agora só pra fazer o 2 a 0. Olha o 3, ó. Olha o 3, ó. Essa foi... Pô, essa tu podia ter buscado, né, Corinthians? Irmão, sem palavras, tá? Valeu, obrigado pela tua presença. Eu que te agradeço. A gente tá sempre na torcida aí. Eu gosto quando tu fica assim, afastado do futebol, porque tu fica mais leve, mas eu sei que é o teu trabalho também, né? Então não dá pra ficar muito tempo. Mas e é um momento que a gente consegue conviver mais, assim. Verdade. Né? Pra ti também deve ser muito prazeroso. Por mais que a tua família te acompanhe. Não, né? não acompanha mais, Bagé. Não acompanha mais? Desde 2015, isso complica pra nós. Ah, isso também. Porque Cara, naturalmente, tu não sabe né? como eu tô valorizando esse ano. Tuas filhas, tua mulher. E a minha filha, uma tá com 17, a outra com 14. Daqui a pouco elas não vão mais estar comigo. Daqui a pouco já não estamos em casa. E, cara, eu agora consigo jantar com elas. Depois da janta, aquela resenha, né? É mais levo leve, elas né? no tênis, levo ela na escola, busco. Agora vou visitar meu pai, né? É outra vida. Cara, isso fica mais leve, né? Fica. A gente precisa também, né? Precisa. Dar uma parada. Tu recarrega, assim. né? E uma coisa boa da nossa profissão é isso. Tu pode dar umas paradas, entende? Quando tu já tem um... Isso, né? quando te organiza. Te organiza, né? tu pode dar umas paradas. Aprendeu alguma coisa com o Lisca? Aprendi. Tá aí, não vou te pagar nada, tá... tu não pegou uma, pô. Não pegou nada, vou te contar. Parece uns goleiros que já jogaram lá no meu Grêmio. Lá. Valeu, Lisca. Obrigado pela presença com a gente aqui no Bagé FC. Bagé FC de hoje com esse cara aqui que é resenha, é carisma, mas tem muito conhecimento de bola. Dá like, né, Bagé? Poxa, dá o like, senta o dedo, viu? Ele tá digital agora. Like, já te inscreve no canal. Te inscreve. Aperta o sininho aí para receber as notificações. Mas o sininho é bom, né? E a gente volta a qualquer momento com mais um Bagé FC.